Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre algumas situações que eu considero interessantes do que falou o Antônio Brum. Sim, hoje o Grêmio treinou a partir das 10 da manhã, ali por volta de meio-dia, teve a entrevista coletiva do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum. E claro, né, que o que mais chamava atenção e o que mais se esperava dele, contratos que encerram no final de 2024. Entre eles, por exemplo, o Soteldo. Ah, tem outro, o Diego Costa. O Grêmio vai contratar mais jogadores? E essa situação do Monsalvo, quando é que o Grêmio adquire esses outros 30%? E o principal, quem sabe, motivo de dúvida. E o Renato fica para 2025? Ele falou sem falar diretamente algumas coisas, mas eu vou entrar no mérito justamente de informação / sentimento que eu tenho sobre todas essas situações. Mas antes disso, eu vou te fazer aquele pedido. Te inscreve no canal, dá aquele like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego com as informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero falar do Grupo Flex, porque quem nunca fez um financiamento, né? Ou quem não tá pagando um financiamento, tu aí do outro lado da tela, pensa bem, às vezes tu atrasa um boleto e aí tu te preocupa porque já tá quase vencendo o segundo, meu Deus do céu, já tô pagando juro sobre juro, e quem te garante que tu não tá pagando juro abusivo? Então consulta o Grupo Flex. Aqui na descrição do vídeo tem um link, tu vai clicar nesse link, que é a calculadora virtual do Grupo Flex. Ali tu já consegue simular, baseado no valor que tu paga, no valor total, quantas prestações faltam, saber se tu paga juro abusivo ou não. Mas tem um QR Code aqui na tela também, aí tu vai nesse QR Code, escaneia o QR Code, fala com o Grupo Flex. Aí tu utiliza o cupom BAGÉ20, que tu ganha 20% de desconto na negociação. Eu duvido que tu, se estiver pagando um financiamento, que tu não esteja pagando juro abusivo. Paga somente o justo, não o juro abusivo. Chama aí o Grupo Flex e usa o cupom BAGÉ20. Bom, sabe que eu tava até separando algumas coisas assim, principais do que falou o Brum, né? O Antônio Brum, primeiramente, ele já começou a entrevista dizendo assim, olha, contratos que se encerram no final do ano a gente só vai ver mais tarde. E convenhamos, na prática, qualquer pessoa que tivesse no lugar dele diria a mesma coisa. Porque tu vai chegar daqui a pouco e dizer assim, não, eu não vou comprar o Soteldo. Poxa, tu vai gerar uma repercussão que não é legal pro momento. Ou tu vai dizer assim, não, o Renato Portaluppi não vai ficar. E não dá nem para afirmar que o Renato vai ficar. Sabe por quê? Porque isso quem vai decidir é o Renato. Isso não passa pelo Antônio Brum ou pelo presidente Alberto Guerra. A própria situação do Diego Costa, a gente está falando muito mais de uma necessidade de o próprio Diego Costa definir o que vai fazer na carreira. Mas eu vou explicar para vocês caso por caso, tá? Por exemplo, Diego Costa. Ele não ia jogar mais futebol no Brasil. Ele tinha definido que ele jogaria num clube menor da região de Madrid, onde mora a mulher, onde estão os filhos lá dele, para que ele pudesse ficar perto da família. Ele foi convencido pelo Renato. Só, olha, eu preciso de tu aqui, a gente tá em Copa do Brasil, a gente tem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro e, cara, é um objetivo, tu ainda tem lenha para queimar. O Renato convenceu que o Diego Costa ainda tinha uma importância. Será que o Diego Costa está pronto a ser convencido novamente? E aí já vamos linkar diretamente no Renato. A gente não sabe se o Renato fica para a próxima temporada. Eu tenho sido muito perguntado sobre isso. E aí eu sei que tem alguns colegas que falam em ter informação, que tem outros colegas que falam em ter sentimento. Eu confesso a vocês assim, eu não tenho essa informação de que o Renato não vai ficar. Eu tenho um sentimento, baseado em tudo que eu estou acostumado a lidar com o Renato em tantos anos de crônica, é a passagem do Renato em que o Renato mais ficou exposto. É seguramente o pior dos trabalhos que o Renato já fez em todas as passagens que ele teve pelo Grêmio. Então o Renato, ele foi pressionado, ele foi acuado em determinado momento. Porque até a questão lá de, chamaram o Renato de burro, foi a primeira vez, não, ele já tinha sido chamado de burro certa vez na arena. Mas a forma que aconteceu em Caxias, torcedor jogando pipoca, a forma que o Renato já está reagindo sem paciência nenhuma nas entrevistas coletivas, ele não largaria o trabalho em meio do ano. Não é a índole do Renato para trabalhos. Agora, eu tenho um sentimento que ao final da temporada o Renato vai sair do Grêmio. Ele não vai renovar com o Grêmio. Repito, eu não tenho essa informação, senão eu daria. Eu tenho esse sentimento. E baseado no próprio presidente Alberto Guerra, que não vai romper com o Renato por vontade dele, e vale lembrar que quem convenceu o Renato a ser técnico pela primeira vez no Grêmio foi justamente o próprio presidente Alberto Guerra. Lá ainda na gestão do presidente Duda Crefft. Então não vai ser o presidente Guerra que vai romper esse ciclo do Renato. O Brum foi perguntado também sobre o Soteldo, né? E aí o Brum deu uma resposta que gerou uma série de especulações. O Brum disse assim, olha, não tem o que negociar.
Ou a gente compra ou não compra. Exerce o direito de compra ou não. E aí muita gente não entendeu. Algumas pessoas me chamaram na rede social para perguntar sobre isso. Vamos lá então. É que na verdade foi assim, quando o Grêmio definiu o empréstimo do Soteldo por uma temporada e junto desse negócio comprou em definitivo o Dodi, o Grêmio assinou uma cláusula de contrato que, ao final desse empréstimo de um ano, ou ele volta para o Santos, o Soteldo, ou o Grêmio compra ele em definitivo. E o custo, 5 milhões de dólares. O Soteldo é um cara de 27 anos. Vale a pena investir 5 milhões de dólares num jogador que até para parte do torcedor atualmente, sequer ele mereça titularidade? Eu gosto do Soteldo, eu só fico na dúvida se... Eu já tive certeza que tinha que comprar o Soteldo. Hoje eu não tenho mais essa certeza. Então eu consigo, neste momento, isentar de responsabilidade a diretoria. Mas não tem como... E só para explicar, exemplificar essa parte do contrato, tá? É isso que quis dizer o Brum. Porque eu recebi um recado lá, pô, mas que várzea é essa? Como assim? Não tem como negociar? Não tem, porque no momento, o negócio já existiu. A negociação já aconteceu. Só nós vamos emprestar para vocês o Soteldo até final de 2024. Vai assinar aqui, ó. Se vocês quiserem depois disso adquirir o Soteldo, custa 5 milhões de dólares. Não vai ter renovação de empréstimo. Foi essa. Então não tem o que negociar. Questão do Monsalve, a direção do Grêmio vai comprar os 30%, mais cedo eu falei sobre isso, vai comprar esses 30% que faltam, 2 parcelas de 500 mil dólares, ou seja, 500 mil dólares agora, até o final de 24, outros 500 mil dólares até o final de 25, e o Grêmio vai deter 80% dele. Mas nesse momento, é como se não se apressasse o Grêmio, porque realmente não requer essa pressa. E uma outra situação, tá? Possibilidade de reforço, convenhamos, só se acontecer um negócio de extrema ocasião. Porque o próprio presidente Alberto Guerra, outro dia, ele deixou escapar. Disse, olha, muito provavelmente este seja o grupo do Grêmio até o final da temporada. Então, mas o Antônio Brum não disse nada demais. Bom, primeiramente ele precisa ter esse contato com o torcedor. Até porque a volta agora para a Arena, quem sabe muda um pouco a maneira de pensar da atual diretoria do Grêmio. Mas ele precisava ter essa conversa. E repito, tá, eu não tenho informação sobre o Renato, eu tenho um sentimento de que o Renato tá de saco cheio e de que o Renato, ao final da temporada, é o famoso comum acordo. O Grêmio busca outro treinador e o Renato rompe esse ciclo, sai numa boa, sem precisar, inclusive, expor o presidente Alberto Guerra e sua diretoria de terem essa responsabilidade de demissão do Renato, porque eu acredito que demissão do Renato, realmente por parte do presidente Guerra, não aconteceria. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Te inscreve no canal, dá aquele like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.